mão no coração, vamos falar com Jesus agora. Ó Deus querido, sempre entrar na sua presença e chegar mais perto do Senhor é motivo de agradecimento. A verdade é que quanto mais o tempo passa, nós vemos, quanto mais nos aprofundamos no Senhor, nós vemos o quanto é importante essa proximidade. Não é à toa que a tua palavra diz e nos manda aproximar do Senhor. Porque aquele que se aproxima do Senhor, o Senhor se aproxima dele. Deus de Israel. E se o Senhor se aproxima de alguém, essa pessoa com certeza será muito abençoada. Então, conhecer o Senhor, chegar mais perto do Senhor, é motivo de agradecimento. Um dia como hoje, nós temos que agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, porque são em dias como esse, que realmente nós temos a oportunidade de mostrar o nosso nível de comprometimento com o Senhor. E está provado que, na verdade, muito poucos são capazes de vencer coisas pequenas. Essa é a mais pura verdade. Na verdade, quando tudo vai bem, ninguém prova nada. Isso é conversa fiada. Nós só provamos a nossa fidelidade quando somos confrontados. Quando somos testados. Quando somos experimentados. É aí que nós provamos. Nós provamos o nosso nível de comprometimento, de domínio próprio. Se não há nada para dominar, está tudo tão tranquilo, se todas as situações que estão acontecendo não me atingem, então eu não posso dizer que estou sendo testada. Mas quando algo vem e mexe com aquele ponto que realmente pode pesar na vida da gente, e ali nós mostramos um domínio, aí então nós estamos mostrando que realmente nós entendemos a palavra. É quando nós conseguimos implantá-la, executá-la nos momentos de pressão. Sem pressão ninguém prova nada. É a realidade, meu Pai. Sem pressão ninguém prova nada. É na pressão que as pessoas revelam quem elas são. O que realmente está dentro delas. É na pressão. São nos confrontos, nos desafios, nos sacrifícios, nos dias difíceis, nos domingos chuvosos, que começa a chover 4, 5 da manhã, em que o corpo já busca um conforto maior e quer. São nesses momentos que nós mostramos o nosso nível de comprometimento. São nesses momentos que nós mostramos o nosso compromisso com o Senhor, o nosso amor, a nossa entrega, a nossa vida onde está de verdade. É quando nós somos testados, quando as pressões chegam até nós, quando somos pressionados de todos os lados, é que nós revelamos quem realmente somos. Muitas vezes nós vemos pessoas sem nenhuma pressão, quando tudo vai tão bem, declarar seu amor pelo Senhor e fidelidade. Mas de repente, quando a pressão vem, elas mudam o discurso. Então, meu Deus,
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É o que está escrito. Eu oro pelo bem maior, que é o nosso relacionamento com o Senhor. Nos guarda do esfriamento. Nos guarda das distrações. Eu oro, tem misericórdia de nós. Cria em nós um coração puro e um espírito reto. Que não sejamos cristãos fracos, hipócritas. Que não sejamos indisciplinados, negligentes, imprudentes, relaxados, preguiçosos. Mas que tenhamos, meu Pai, um nível de comprometimento maior com o nosso espírito, com o Senhor, do que temos com a nossa carne. Porque para a nossa carne, muitas vezes não há nenhum limite, nenhum sacrifício difícil demais. Mas para o espírito, às vezes pequenas coisas são tão monstruosas, são gigantescas. Eu te glorifico por ser uma das que, nesses quase 30 anos de firmeza com o Senhor, sem tirar os que minha mãe nos levava. Tirando, aliás, esses. Porque se eu colocá-los, então, aí já beira os 40. Ó Deus, mas nesses 30 anos de convivência com o Senhor, consciente, quase 30, eu quero te glorificar, porque eles foram anos fiéis. E os momentos em que a carne quis me levar para a infidelidade, o Senhor nunca me fez sentir confortável com a infidelidade. Mas sempre desesperadamente desconfortável. E esses anos de comprometimento com o Senhor fizeram toda a diferença. Eu oro, meu Deus, para que todas as minhas gerações sejam comprometidas e para que cada pessoa que aqui está continue comprometida e prospere no comprometimento com o Senhor. Que sejam comprometidos, Senhor, altamente comprometidos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E que nós estejamos entre os que serão escolhidos naquele dia. Que jamais venhamos, meu Deus, nos perder o foco principal, que é o mais importante. Manter um relacionamento íntimo, profundo, fiel, sincero com o Senhor. Então, Deus de Israel, que nenhum de nós jamais sentamos confortáveis e, ó meu Deus, em paz no lugar errado. Mas que o Senhor sempre nos incomode profundamente, que sejamos incomodados a fazer o que é certo sempre e a chegar mais perto do Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Lava-nos com teu sangue, todos os nossos pecados. Tudo que nós fizemos, tudo que nós trabalhamos errado, o curso errado, palavras erradas, pensamentos, sentimentos, perdoa. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Eu quero quebrar toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada, organizada contra nós. Desfaço, inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu quebro toda a obra do inferno contra nós. Tudo, toda maldade contra nós. Eu destruo agora em nome de Jesus todas as intenções erradas contra nós. Eu destruo agora em nome de Jesus. Que o teu sangue nos proteja. Que anjos de guerra estejam acampados ao nosso redor. Ao redor dos templos de todo o povo do Ministério Mudança de Vida. Obrigada pela vida, pela salvação, por essa oportunidade maravilhosa
por esse domingo em que o Senhor nos dá a oportunidade de provar a nossa fé e o nosso comprometimento com o Senhor. E nós estamos aqui. Essas pessoas vieram aqui e para nenhuma foi menos sacrificial. Todos tiveram que enfrentar seus desafios, mas foram mais fortes. Por isso que a tua palavra deixa bem claro que o reino de Deus é ganho à força. E os que se usam de força se apoderam dele. Obrigada, meu Deus. Eu te amo. Amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí o bibo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se por gentileza, por favor. Quarta-feira nós falávamos sobre o Salmo 51. A oração que Davi fez e que todos nós devemos fazer na nossa caminhada com Deus diariamente. Porque nós precisamos disso. Cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito reto. Cria em mim, Senhor. Nós aprendemos bastante na quarta-feira. E falamos mais sobre esse assunto, porque Deus tem nos levado a falar bastante sobre esse assunto. Sobre fidelidade, sinceridade, alto nível de comprometimento com Deus, um coração transformado. O homem que viveu tantas coisas, foi tão longe, viveu tudo, como ele mesmo disse, não se privou de nada. A vida dele foi tomada de tudo. Ele teve tudo. Quando nós falamos tudo, tudo. Ele se aventurou em muitos projetos, teve relacionamentos vários, fortuna, honra, fama, e no final, imensamente frustrado, amargo, depois de ter experimentado tudo, e ter se perdido de Deus. Ele concluiu o livro de Eclesiastes com essa frase. Eclesiastes 12, 13. Vamos juntos agora? Mais uma vez, agora que já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus. Diga, tema a Deus. E obedeça aos seus mandamentos. Porque isso é o essencial. Diga essencial. Para o homem. Ou seja, ele não precisa de mais nada. Se ele temer a Deus, ele não precisa de mais nada. Se você tiver um filho que teme a Deus, você pode confiar nele. Se seu marido teme a Deus, você pode confiar nele. Se sua mulher teme a Deus, também você pode confiar nela. Porque a única coisa capaz de segurar uma pessoa, de preencher uma pessoa, de orientar realmente a vida de uma pessoa, é o temor a Deus. Enquanto uma pessoa teme a Deus, ela faz o que é certo. Quando ela para de temer a Deus, ela começa a fazer o que é errado. O que aconteceu com Salomão foi isso. Quando ele começou altamente comprometido com Deus, temendo a Deus, Deus o honrou sobremaneira, ele subiu tanto. Mas aí, ele colocou as coisas na frente de Deus, as coisas na frente do propósito, seus relacionamentos na frente do propósito, e começou a se corromper.
ele tirou Deus do seu lugar, que é o primeiro, para preencher aquele vazio, ele começou a se aventurar em muitas coisas. Ele foi se tornando um sujeito insatisfeito. E queria muitas coisas. E foi para muitas coisas e nada mais preenchia. E ele mesmo começou a falar, você lê aqui no Eclesiastes, ele falar diversas vezes, grande inutilidade, 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 é tudo inútil, é tudo correr atrás do vento. Eu não sei quantas vezes ele diz, tudo é inútil, é correr atrás do vento, porque quanto mais ele fazia um monte de coisas, pegava mais uma mulher, construía mais algo, realizava mais algo materialmente falando e que trazia para ele uma notoriedade, uma força, mais vazio ele estava, porque Deus já não era a prioridade dele, por isso que ele estava em busca de tantas coisas. Essa busca por tantas coisas fora de Deus tem arruinado com muitas pessoas. Pessoas vazias de Deus nunca se preenchem. Porque nada pode preencher aquilo que só Deus preenche. Enquanto Salomão temeu a Deus, ele era um homem realizado. Você percebe que ele tinha paz. Depois que ele parou de temer a Deus, ele perdeu a paz. E nessa falta de paz, a ansiedade, a insatisfação foi tomando, elas foram tomando conta dele de tal maneira que ele foi se perdendo. E se perdendo. E no final, depois de repetir tantas vezes, tudo é uma grande inutilidade. Tudo é inútil. Tudo é correr atrás do vento. Ele disse, a conclusão de alguém que viveu tanto, experimentou tanto, fez tanto, tema a Deus. É isso que você precisa. Porque se você temer a Deus, você vai encontrar o que você precisa, é o essencial. Aí todo o resto vai ter sentido. As demais coisas, elas vão chegar na sua vida de uma maneira diferente. Elas vão trazer alegria. Tem gente que não tem alegria. Não tem paz, não tem sossego. Mas porque não temem a Deus. Porque pessoas que temem a Deus, elas têm paz. Você pode ver que toda pessoa que não teme a Deus, ela não tem paz, ela está em busca de um monte de coisas, ela acaba, mesmo quando conquista, aquilo não preenche, como aconteceu com Salomão. Tem umas que nem conquistam, outras conquistam, mas não preenche. Quando você teme a Deus, as demais coisas, elas vão chegar na sua vida de uma outra maneira, porém elas não vão ocupar o lugar de Deus, mas acrescentam, mas não tomam o que é de Deus. Quando você não teme a Deus, qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus. Quando uma pessoa não tem como prioridade Deus, por ela estar vazia da coisa certa, qualquer coisa, um bem material, um carro pode virar um ídolo. Um emprego. Tanto é que algumas pessoas, depois que perderam o emprego, se suicidaram. Se mataram. Eu conheço gente que, depois que perderam o emprego, se suicidaram. Porque o emprego era o Deus. Elas não viram saída depois daquele emprego. Perdi o emprego, perdi esse salário, perdi tudo, não há mais esperança. Então, como não tinha, a confiança era o emprego, o Deus era o emprego, era o dinheiro. Quando perderam, perderam tudo. O chão saiu dos pés. Eu já contei aqui uma história de muitos anos.
Eu estava fazendo a reunião de sexta-feira, no interior, e aí tinha uma mulher que você via que ela tinha um porte de modelo, longilínea, loura, olho verde, e 3 crianças adolescentes, uma senhora, e ela estava numa cadeira de rodas, essa mulher, toda torta, sem os dentes, babando, e estava bem perto do altar, aquela imagem de uma mulher que deve ter sido muito bonita. Magra, você dava para ver que o porte dela era aquele porte bem alto, ela devia ter 1,76 m, 78 por aí, perto de 1,80 m. Magra. Ela tinha ainda um porte de quem foi muito bonita. Só que ali, ela estava deformada. E a mãe com aquelas crianças, aquilo parece que fazia 2 anos. 2 anos tinha acontecido aquilo. Ela acabou daquele jeito. Eu cheguei e perguntei para a mãe o que foi, o que aconteceu com ela. Ela falou depressão. Ela descobriu uma traição do marido, então o marido era o Deus dela. Ocupava o lugar de Deus na vida dela. A ele ela oferecia suas ofertas. Quando ela descobriu a traição, ela não aguentou. Então, o mundo dela desabou. Caiu. E ela entrou numa depressão, que os cabelos caíram, os dentes começaram a cair. E ela foi se defiando, entortou e foi parar numa cadeira de rodas, numa situação que só quem viu sabe o quanto era uma situação ruim de ver, dramática. Difícil da gente ver. As criancinhas do lado, meio adolescentes, e a mãe naquele sofrimento, porque a mãe cuidava dela na cama, colocou ela na... E eu perguntei, depressão? Deixou ela assim? Ela falou sim, ela descobriu. E ela começou ela foi se entregando. E ficou nesse estado. Chegou a esse estado aqui. Isso é um caso. Mas eu poderia falar de vários. Que, infelizmente, quando o Deus de uma pessoa é alguém, é o dinheiro, é um bem material, é alguma coisa que não Deus, se ela perde aquilo, o mundo dela desaba. Mas quando ela teme a Deus, ela está firmada na rocha. Então, como Deus é o Senhor da vida dela, ela consegue encontrar alegria além de tudo aquilo. Ela consegue encontrar alegria em Deus. Ela confia que a vida dela não vai ficar daquela maneira. Ela confia que as coisas vão mudar. Se ela perde, ela desaba. Se as coisas funcionam como ídolos, também não preenchem. É onde muitas pessoas, depois de conquistarem tanto, se aventuram em drogas, em todo tipo de prostituição, em busca de preencher o vazio. O homem que teve, assim, centenas de relacionamentos. Quando eu falo centenas, centenas mesmo. Foi conhecido no mundo e respeitado. Perdeu a direção. Parou de temer a Deus. Foi colocando as coisas na frente de Deus. É o perigo da busca das muitas coisas. Foi buscando tantas coisas, tantas coisas.
e se perdeu. Totalmente. Então, mais uma vez, nós abrimos essa reunião para falar sobre temor a Deus. Se uma pessoa teme a Deus, então, ela é uma pessoa que você está descansado. Se ela não teme a Deus, porque ninguém pode controlar, segurar alguém senão Deus. Ninguém. Uma pessoa que não teme a Deus é uma pessoa perigosa. Mas uma pessoa que teme a Deus é uma pessoa bendita. Uma pessoa que não teme a Deus é capaz de tudo. Por mais que ela diga não, ela é. Porque a única coisa capaz de segurar uma pessoa é o temor a Deus. E se ela temer a Deus, amém. Vitória para a vida dela e para quem convive com ela. Mas se ela não temer a Deus, derrota para ela e possivelmente problema para quem está junto com ela. Porque pessoas que não temem a Deus, não só pegam problemas, fabricam para elas e para os outros. Mas pessoas que temem a Deus, elas atraem bênção para a vida delas e é bênção na vida das pessoas. Então, o temor a Deus é que faz toda a diferença. Se o seu filho temer a Deus, se você ensinar seus filhos a temerem a Deus, amém? Pode dormir em paz. Porque se ele temer a Deus, ele teme aquele que tudo pode. E uma pessoa que teme a Deus, ela sabe que Deus está em todo lugar. O que faz uma pessoa tomar o rumo errado é a falta de temor a Deus. O que faz um cristão envergonhar o nome do Senhor Jesus é a falta de temor a Deus. O que faz uma pessoa mentir, enganar e fazer um monte de coisas abomináveis é a falta de temor a Deus. Quando uma pessoa teme a Deus, enquanto ela está temendo a Deus, ela prospera, Deus confia coisas nas mãos dela, vitórias. Ela é bênção por onde ela passa. Ela é bênção no trabalho porque ela teme a Deus. Ela é confiável. E por que ela é confiável? Porque ela teme a Deus. Porque se ela parar de temer a Deus, ela não é mais confiável. Porque somente uma pessoa que teme a Deus é confiável. Porque só o temor a Deus pode segurar uma pessoa. Nada mais. Por isso que se você ensina seus filhos a temerem a Deus, você fez a melhor coisa. A melhor para a vida deles e para a sua. Se você, no seu relacionamento, lutar para temer a Deus e para o seu cônjuge temer a Deus, você já ganhou. Porque uma pessoa que teme a Deus, ela não vai mentir para você, ela não vai te enganar, ela não vai te trair. Quem faz isso é porque não teme a Deus. Porque ela pode te jurar, fazer juras de amor e de fidelidade. Se ela não temer a Deus, ela é capaz de tudo. Se ela não temer a Deus, ela é capaz de tudo. A única coisa capaz de colocar limite na vida de um ser humano é o temor a Deus. É quando uma pessoa teme a Deus. Então, ela põe limite. O temor é o seu limite. Até aqui eu vou, daqui eu não passo, porque isso aqui vai entristecer o Senhor. Isso eu falo, isso aqui eu não falo, porque isso entristece a Deus. Então, esse homem, depois de ter vivido tantas coisas, quando ele se perdeu,
quando ele deixou de colocar Deus, tirou Deus do lugar que deve ser de Deus, que é o primeiro. Ele se perdeu. E aí ele lutou, ele correu em busca de preencher aquele vazio. E quanto mais ele construía coisas e se casava com mais uma mulher e fazia isso e aquilo, mais vazio ele estava. Mais a frase, grande inutilidade, tudo vaidade, correr atrás do vento, tudo é inútil, saía da boca dele. Porque ele foi se tornando um homem amargo. E aquela amargura era fruto da sua distância de Deus. Ele não temia mais a Deus. Então, temor a Deus, continuar temendo a Deus, é o essencial. Porque tudo aquilo que Deus der a você, vai ser bom. Mas se você não temer a Deus, tudo que vier, vem, hoje você até se empolga com aquilo, daqui um dia, 2, uma semana, você não consegue ver valor, graça nenhuma naquilo. Porque não há temor. Porque não há um relacionamento com Deus. O que preenche a gente, o essencial para a vida de uma pessoa, é o temor a Deus. Cada dia que passa eu vejo isso. É o temor a Deus que nos mantém equilibrados. É o nosso equilíbrio. Traz um equilíbrio, um controle, uma satisfação, uma paz, uma alegria. Tudo mais que vai chegando na nossa vida traz alegria, mas a gente também não se deslumbra com aquilo. Porque existe algo maior lá dentro, que está tomando a nossa vida. Esse homem aqui em 2 Crônicas, eu vou ler tudo isso, porque é importante para você ver o perigo de uma pessoa se perder. 2 Crônicas 26. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos, olha a idade dele, 16 anos de idade. Quando se tornou rei, reinou 52 anos em Jerusalém. Ele começou a reinar aos 16, e foram 52 anos de N experiências com Deus. De muitas experiências com Deus. E eu vou mostrar isso aqui para você, o que é uma pessoa temer a Deus. Uzias tinha 16 anos, reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias. Buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu. Olha por que ele foi instruído. Quando você lê o livro de Zacarias, você vê o profeta. Instruiu, ele foi instruído, treinado por um profeta de Deus. Quem é que conduziu a vida do Uzias? O Zacarias no temor do Senhor. Enquanto ele se manteve fiel ao Senhor e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Ele foi instruído a temer a Deus durante o seu reinado pelo profeta Zacarias. Essa foi a instrução que ele recebeu do profeta. Você quer ser abençoado?
no seu reinado, que você quer ser bem-sucedido, Uzias, no seu reinado, tema a Deus, meu filho. Tema a Deus. Essa é uma frase que eu falo para os meus filhos, se não todo dia, para eles, para minhas noras, para as pessoas que trabalham comigo. Tema a Deus. Pergunte aos meus filhos o que é que a mamãe fala. Tema a Deus, meus filhos. Tema a Deus. Aconteça o que for, priorize a Deus. Fique com Deus. Não amoleça em nada. Fique com Deus. Resista firme. Tema a Deus. Instruir as pessoas que nós amamos no temor do Senhor. Instruir as pessoas que estão ao seu redor a temer a Deus. Instruir as pessoas a temerem a Deus. Essa é a atitude acertada. E cada um amar essa instrução. Tema a Deus. Zacarias, certamente, como está escrito, ele o instruiu no temor do Senhor. Ou Uzias, tema a Deus. Você quer ser um rei bem-sucedido, tema a Deus. É uma coisa que eu venho falando, às vezes eu falo com o Pedroso, Pedroso, você quer prosperar, meu filho? Você pode não ter o seu melhor, o seu português não é o melhor, você pode não ter isso e aquilo, mas, meu filho, tema a Deus, que Deus te ergue. Tema a Deus, meu filho. Faça tudo com sinceridade, que Deus te ergue. Tema a Deus. Então, Zacarias certamente dizia isso para Uzias. Uzias, meu filho, é o seguinte, rei. Você tem 16 anos. Você quer ter uma trajetória de vida bem-sucedida só e caminhar para um lugar mais alto e viver em ascensão? Tema a Deus. Enquanto, diga comigo, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque é exatamente isso que acontece. Enquanto uma pessoa está buscando a Deus, e quando fala buscando, é se aproximando, é valorizando o relacionamento com Deus, ela está prosperando. Pode ver que as pessoas que, enquanto elas estavam no nível de comprometimento com Deus alto, só crescendo, elas só prosperaram. Quando elas deram uma relaxada, a coisa descambou para a direção errada. Pode ver as pessoas, quando elas chegam e elas realmente se lançam e se comprometem e vão, enquanto elas estão buscando a Deus. E esse buscar é esse temor, é esse comprometimento com Deus. Elas estão prosperando. Porque Deus faz a pessoa prosperar. Quando ela começa a relaxar, a preguiça vem em primeiro lugar, a falta de compromisso, ou as coisas ocupam o lugar de Deus, elas caem na situação do Salomão. Elas começam a fracassar e acabam fracassando. E fracassam, porque se você fracassa espiritualmente, se você perde o temor a Deus, você já perdeu o que é essencial. O que é essencial para o homem? O que é essencial? Temor a Deus. Então, se você perdeu o temor a Deus, você perdeu o que é essencial, você perdeu tudo. O essencial é temer a Deus. Porque tudo passa nessa vida. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Não são os perfeitos. São aqueles que têm como objetivo principal acertar e chegar cada vez mais perto de Deus. Não são os perfeitos. São aqueles que não se sentem confortáveis com o pecado, são aqueles que nunca estão em paz no lugar errado. Querem acertar, mesmo quando fracassam, entendem, não, eu não vou ficar aqui. Esse não é o meu lugar, o fracasso não é o meu lugar. Eu preciso agradar a Deus, eu preciso me acertar, eu preciso chegar mais perto de Deus. Enquanto ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. E olha aqui o quanto esse homem prosperou. Ele saiu à guerra contra os filisteus, derrubou os muros de Gate, de Jabiné, de Asdod, depois reconstruiu cidades próximo a Asdod e os outros lugares
do território filisteu. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam imposto a Uzias. Ele venceu inimigos. Amonitas chegavam a pagar imposto, tributo a ele. Sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias reconstruiu cidades fortificadas, construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto. Cavou muitas cisternas, água, encontrava água, mais valioso que o ouro, pois ele possuía muitos rebanhos na Cefelá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos, em suas vinhas, nas colinas, nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maazéias, e sobre o comando de Hananias e dos oficiais do rei. O total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedra para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Isso aqui, ele começou aos 17 anos sem nada. Ele ocupou lá, era o rei, mas ele tinha toda uma construção agora. Mas ele foi bem instruído por Zacarias a temer a Deus. E enquanto ele buscou a Deus, ele temeu a Deus, Deus só o fez prosperar. Eu vou até ler isso aqui de novo, aqui, ó. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Que é o que acontece com todo mundo. A pessoa chega, ela está doente, às vezes mental, emocional, física. Ela não tem energia, ela não tem força, ela não tem visão, ela não tem sonhos. Ela não tem nem projeto mais nenhum de vida. E Deus vai restaurando. Ela não consegue ver um meio dela ir além, mas ela busca a Deus, ela teme a Deus, ela vai sendo instruída a temer a Deus. Deus vai mudando. Deus vai mudando a realidade dela. A mente dela vai mudando, vai abrindo o coração. Vai se enchendo de paz, de alegria. Ela não dormia, agora ela dorme. Ela não tinha paz, agora ela tem. Ela não tinha sonhos, agora ela começa a se encher de sonhos. Ela não tinha mais projetos, agora ela começa a projetar. Ela já não acreditava mais no futuro, agora ela já está cheia de vida. Ela queria morrer, agora ela só quer viver. E Deus vai mudando. A mulher era estéril. Agora ela gera filhos, como Ana. Ela queria um relacionamento, aquele homem queria um relacionamento feliz na família. Agora, tudo vai sendo mudado. A pessoa queria viver uma outra realidade. Agora, está numa outra realidade. Deus vai mudando. Ela sonhava com outras questões, conquistas materiais. E vai buscando a Deus, e Deus vai dando. Ela gosta de tal área, ela tem um talento para tal área, e ela começa a
a trabalhar naquilo, a se envolver, e Deus vai prosperando. E aquele que não tinha nem sonhos, de repente agora a aparência muda. Estava batido, agora tem uma aparência bonita, saudável, uma pele bonita, o cabelo está bonito. Não tinha dente, agora tem dente. Não tinha alegria, agora vive sorrindo. Não tinha onde morar, alguns moravam de favor. Começam a conquistar seus imóveis, carros, clientela, negócios altos. Como Uzias, as coisas começam a mudar. Porque está buscando a Deus, porque está no temor do Senhor. Então Deus só faz essa pessoa prosperar. Ela vai prosperando. Aquilo que ela nem pensou. Quantos que nem conseguiram imaginar viver algumas coisas que hoje já estão vivendo além. Quantidade de pessoas que eu conheço dentro do Ministério Mudança de Vida, ou pessoas que já estiveram e depois se perderam, como Uzias aqui, que viveram aquilo que nunca foi normal, se tornou normal, aquilo que era algo tão distante da realidade, que a pessoa, ela queria algo, mas nem chegou a imaginar aquilo. Deus deu mais do que ela imaginou, mais do que ela sonhou, até o que ela não pensou. Mas aí, ela, ao invés de permanecer fazendo aquilo que deu a ela condições de ir tão longe, aquilo que funciona, ela começa a se envolver com as coisas, como foi com Salomão, como foi com Uzias. Ela não percebe, você tem que perceber, os pensamentos da gente começam a mudar. Entra uma coisinha hoje, ninguém cai da noite para o dia. O Salomão não caiu da noite para o dia. O Uzias não caiu da noite para o dia. As pessoas, elas vão se perdendo, é um pensamento que entra, que desce ao coração e toma o coração. É outro pensamento, e você não presta atenção, e você pensa aquele pensamento. E você deixa ele descer ao coração. E você começa a se envolver com coisas e acreditar de verdade que não precisa disso tudo. Que não é necessário isso tudo. Mas espera aí, não foi isso que te fez vencer? Foi, mas a pessoa fica cega. Aí alguns chegam ao cúmulo do absurdo de pensar assim, não ia acontecer, uma hora ia acontecer. Por que não aconteceu antes de você buscar Deus? Mas a pessoa está vendo, está na cara. Mas ela começa a pensar, não, ia acontecer uma hora. Por que não aconteceu antes? Por que só aconteceu depois? Não, era só uma questão de tempo. Por que quantas pessoas que chegaram na igreja com mais de 50 anos, até algumas mais de 60 anos, e nunca tinham conquistado nada. E começam a buscar a Deus, conquistam a primeira casa própria. Nunca tinham tido saúde ou dormido em paz, começam a dormir e a ter saúde. Por que desses 50 anos ou 60 anos não viveram nada disso? Só depois que passaram a buscar a Deus. Então, é a bênção de Deus que fez a diferença. Mas a pessoa começa a se envolver, como Uzias, como Salomão, com as coisas, com seus projetos, com as situações. E começam a pensar pensamentos carnais. Ia acontecer. Era uma questão de tempo. Foi sorte. Tem cristão que já chegou a nesse nível
de incredulidade, de cegueira, de sorte. Agora, sorte quer dizer, traduzida, é bênção. E bênção vem de Deus. Quando a pessoa busca a Deus. Outros, agora eu não preciso mais. Eu já conquistei, eu nunca vou perder. Eu já estou num ponto que eu não vou perder. Se engana. Salomão perdeu até a salvação. Uzias foi tão envergonhado, acabou com a vida dele, que eu vou terminar de ler. Porque uma coisa é você conquistar, outra coisa é você manter. Uma coisa é você conquistar, outra coisa é você manter. É você estabelecer. Eu me lembro de um pastor antigo, muito, ele já era mais velho, e ele contar essa história. Como eu já contei aqui, eu não conheci, mas como eu conheci esse pastor, ele era, ao meu ver, um homem de credibilidade. Então, acredito na história que ele contou à igreja. Que tinha um casal de presbíteros, o marido era presbítero, a esposa não podia ter filhos. E eles pediram a Deus e tal, resumindo, engravidou, teve, foram afastando. O pastor perguntava por quê. Todo dia era criança. Se não me falha a memória, o nome era Pedrinho, uma coisa, eles chamavam de Pedrinho. Quando o Pedrinho fez 2 anos, o Pedrinho morreu. Porque só depois que o Pedrinho morreu que eles firmaram em Deus de novo. Pedrinho não foi, eles não trataram como a bênção que devia ser. Compreendeu? O Pedrinho estava impedindo eles buscarem a Deus. O Pedrinho era um impedimento para eles buscarem a Deus, porque tudo era o Pedrinho. O Pedrinho não podia tomar vento, o Pedrinho não podia tomar chuva, o Pedrinho não podia estar na igreja, o Pedrinho está gripado, o Pedrinho. Aí Deus falou, vou levar o Pedrinho para eles serem salvos. Aí levou o Pedrinho e eles voltaram, firmaram para a igreja, começaram a fazer a obra. Aí se lembraram de Deus depois que o Senhor levou o Pedrinho. Pedrinho foi para a glória. Ficou bem com Jesus, mas eles não, eles tiveram que recomeçar a vida sem o Pedrinho. Porque o Pedrinho chegou na vida para que eles se aproximassem de Deus. Não que para eles se afastarem de Deus. A prioridade não era para o Pedrinho virar o Deus da vida deles. Mas o Pedrinho vira o Deus de muita gente. O carro, o dinheiro, a empresa, o faturamento alto, a saúde perfeita, que eu agora podia usar para adorar a Deus, eu vou usar para a carne. Não, minha gente, isso não é. Essa palavra deve ser amada. Tema a Deus, porque esse é o essencial para a vida do homem. É o essencial. Filho não pode se tornar um ídolo. Dinheiro não pode se tornar um Deus. Um faturamento alto deve ser para a glória do nome do Senhor. Porque o mesmo Deus que dá é o mesmo que tira. A Bíblia diz, a Ana falou isso. O Deus que enriquece é o que empobrece. O Deus que exalta é o que humilha. O Deus que cura é o Deus que fere. E com Ele, ninguém conta a conversa. Aquilo que Deus determina. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Você pode endurecer o quanto quiser. Você pode rodar. Você vai ter que cair nas mãos de Deus se você quiser a vitória. Não tem. Quantas pessoas que depois que ganharam dinheiro, foi a maior maldição da vida ter ganhado dinheiro. Porque depois, quando não tinham dinheiro, buscavam a Deus até debaixo de chuva. Mas depois, com dinheiro, não lembra mais de Deus.
Não lembra mais. Não lembra. Esqueceram de Deus. E 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, vamos juntos? Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos, porque diante do rei eles podiam ter se acovardado, mas não, eles temeram mais a Deus, mesmo correndo o risco de serem mortos pelo rei. Mas 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele e o enfrentaram. E disseram, não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é a tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Porque quando uma pessoa é infiel, ela não é honrada por Deus. Se você for infiel, você não vai ser honrado por Deus. Quando uma pessoa deixa de temer a Deus, ela não é honrada por Deus. E pelo amor de Jesus, tira essa visão religiosa que basta virar cristão evangélico e está tudo certo, tudo pronto, tudo perfeito. Coisa nenhuma. Você pode ser um cristão evangélico infiel, pior do que um ímpio. Pior do que um mundano. Porque é melhor ser frio ou quente do que morno. Morno é aquele desconcertado. É aquele que se engana. O morno é o que se engana. Antes você fosse frio ou quente. Você tem que escolher ou é frio ou é quente. Como nós, depois que nós conhecemos o Senhor, não tem mais jeito da gente ser frio. Agora ou a gente vai ser morno ou vai ser quente. O quente é o cheio do Espírito. O que teme a Deus. Mas o morno é o que se engana. É o que quer se convencer que ele está com Deus porque ele faz algumas coisas. Que ele aparece no domingo, porque ele posta uns versículos e se faz religioso de espiritual no Facebook. Porque ele fala umas coisas bonitinhas de Jesus, ele posta uma frasezinha aqui e acolá, e pronto, ele é espiritual. Só que ele não tem compromisso nenhum com Deus. Ele não teme a Deus, ele não reverencia a Deus, ele não tem vida com Deus. Quando ele é pressionado, ele cede à carne. O nível de comprometimento com Deus é zero ou quase nada, nulo. Ele subiu, cresceu tanto, que ele desrespeitou aquilo que ele não podia jamais. O próprio Deus, que quando ele entrou no templo para fazer uma coisa que não era para ele, aquilo não cabia a ele. Ele perdeu o limite, porque ele perdeu o temor. O limite da gente é o temor a Deus. A única coisa que coloca limite na vida de uma pessoa é o temor. Limite na minha vida é o temor a Deus. O que me dá limite, o que dá limite às pessoas, o que põe limite é o temor a Deus. Por que as pessoas fazem coisas absurdas todos os dias e envergonham a Deus? Porque não tem temor a Deus. Ele perdeu o controle, se mostrou um homem sem limite, porque ele perdeu o temor a Deus. Foi o orgulho. E o orgulho é um conceito elevado de si mesmo. Ele achou que ele era mais do que ele realmente era. O orgulho tem provocado a queda de muitas pessoas. Em função do orgulho, de uma arrogância, uma pedância, uma visão soberba. Muitas pessoas têm deixado Deus, ela sobe um pouco, agora fica arrogante.
Ela já não olha mais as coisas espirituais da mesma maneira, a necessidade de buscar Deus da mesma maneira. Ela começa a ver essas coisas como uma coisa menor. O Uzias viu isso como menor, porque se ele visse algo tão sério como era, ele jamais tinha feito o que ele fez. Desrespeitado o templo, desrespeitado os sacerdotes. Como tem muita gente que desrespeita Deus, desrespeita o templo, desrespeita a obra, desrespeita o sacerdote, fala do sacerdote, fala da igreja, fala das coisas de Deus, trata as coisas de Deus como nada, ao invés de se aliar. Quantos que estão aliados a gente menos espiritual do que ela? Você quer saber quem é uma pessoa? Olha com quem ela anda. Porque as pessoas atraem para a vida dela exatamente aquilo que está no espírito dela. Se você senta na roda dos escarnecedores, é porque você é um escarnecedor. Se você senta na roda de fofoqueiro, é porque você é um fofoqueiro. Se você senta na roda dos zombadores, é porque você é um zombador. Então, essa é a realidade. Você atrai, você sabe, o irmão fulana, a fulana de tal, é fofoqueira, ela não é amizade para você. É zombadora, é relaxada, não tem espiritualidade, mente, você já pegou que mente, isso não é companhia para você. Mas ele é da igreja, aqui tem o joio e o trigo, em todo lugar tem. Tem o bom e o ruim, tem o salvo e o não salvo. E todo mundo, quem anda com Deus, deve ter maturidade para isso. Tem quem é de Deus, quem não é. Quem está com o microfone na mão e que não tem temor a Deus. Tem o que veste a farda, mas desrespeita ela. Tem aquele que está sentado no banco, e a palavra está entrando no ouvido e saindo no outro. Então, cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que saber o que cabe e o que não cabe. O que é bom, o que não é. O que te afeta negativamente e o que te afeta positivamente. E cortar. E não ser afetado negativamente. Exatamente isso. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se. Além de tudo, é isso. Está errado e ainda está se irritando, indignou-se contra os sacerdotes, quer dizer, não gosta de ouvir, não é isso que eu quero ouvir, todo dia a mesma palavra, agora, sinceridade, até aprender a ser sincero. Aí só fala temor a Deus, eu quero ouvir sobre outra coisa, não. Sobre o quê você quer ouvir? Se eu preciso temer a Deus, para Deus colocar coisas nas minhas mãos, para Deus me abençoar, para eu ser salvo, o que adianta qualquer palavra? E o mar vermelho hoje vai ser aberto para você. Aleluia, aleluia. O faraó vai cair, o exército será destruído, e o mar vai ser aberto. Essa agora. Mas você não teme a Deus. Então o mar não vai ser aberto, vai ser aberto a hora que você temer a Deus. O faraó vai ser destruído a hora que você passar a temer a Deus. Porque se a pessoa for igualzinho, tiver o mesmo espírito do faraó, como é que Deus... São duas pessoas, com a diferença que o faraó tem outros deuses. Israel tinha o Deus que é o Senhor. Se o Senhor não for o meu Deus, de verdade, não de boca, mas de espírito, no meu espírito ele dominar a minha vida, eu vou ser igual a qualquer outra pessoa. Com a diferença que eu levo o nome de Deus. Falando que eu sou de Deus, que eu sou evangélico, estou indo no domingo na igreja, se não chover também. Se não chover. Porque se chover, viu como é que é, né? Tá? Não dá, porque eu posso derreter. Na mesma hora, Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso, no templo do Senhor surgiu lepra em sua testa. Porque lepra é o pecado. Toda vez que você ouve falar de lepra, lepra é pecado.
Quando o sumo sacerdote, Azarias e todos os sacerdotes viram a lepra, expulsaram-no imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. Ele provocou. E a lepra, sabe por que eles queriam que ele saísse? Expulsaram, e ele mesmo ficou desesperado para sair? Porque lepra é pecado. E a lepra coloca a pessoa numa condição de imunda. E a lei dizia que o leproso era imundo. Ele foi ferido dentro do templo, porque ele estava dentro do templo fazendo aquilo que ele não devia fazer. Ele não foi ferido fora do templo. Ele foi ferido dentro do templo, com incensário na mão. Então tem muita gente que está sendo ferido dentro do templo com a Bíblia na mão, com incensário na mão. Ele não está sendo ferido fora do templo, ele está sendo ferido dentro do templo. As coisas estão dando erradas com ele dentro do templo. A lepra está na vida dele e ela está surgindo dentro do templo. Ou seja, ele está pecando, estando dentro do templo. As coisas estão dando erradas para ele dentro do templo, porque está tudo errado e ele está dentro do templo. Com o incensário na mão, com a Bíblia na mão, mas está leproso. Está sendo ferido pelo Senhor dentro do templo, porque ele está leproso. Espiritualmente. Ele não está lá fora, ele está dentro do templo. O Uzias foi ferido dentro do templo. Ele não foi ferido fora. E foi o orgulho dele. Aquele espírito arrogante que atraiu aquela maldição que desgraçou com o resto da vida dele. E Uzias sofreu de lepra. Vamos juntos? E o rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, olha aqui, durante todo esse tempo morou numa casa separada, leproso, está escrito isso aí? E excluído, diga excluído. E excluído do templo do Senhor. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Uzias, do início ao fim, foram registrados pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias descansou com seus antepassados, foi sepultado perto deles, num cemitério que pertencia aos reis, pois o povo dizia, diga comigo, o povo dizia, ele tinha lepra. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Até então o povo dizia, ele é poderoso, mas depois ele tem lepra. Que é o que acontece com muita gente. Num tempo da vida que ele está abençoado, que ele está temendo a Deus, a fama dele corre de uma pessoa bem-sucedida, depois da derrotada. Da pessoa que deu a volta por cima, depois da que está em declínio, em decadência. Antes, o povo dizia, Deus o ergueu extraordinariamente. Agora o povo dizia, ele tem lepra. Uma pessoa com lepra naquela época era uma pessoa excluída de tudo. Inclusive, pela lei, um leproso é que tinha que cuidar de outro leproso. Era considerado pela lei e na sociedade como alguém imundo, imunda. Tinha que morar, o homem que mandava, desmandava, glorioso, teve que morar numa casa separada. Leproso, numa casa separada, excluído de tudo, do palácio, que ele não podia estar, do templo do Senhor, que ele nunca mais pôde entrar, porque ele era leproso. E o homem que foi chamado de o homem poderoso, agora era o homem que tinha lepra. Ele terminou os seus dias leproso. E foi o orgulho, a arrogância, a mudança de espírito. Porque enquanto ele tinha o espírito de temor, Deus só o ergueu. Quando ele perdeu o temor, ele só desceu. O temor nos ergue e a falta de temor nos derruba.
O temor ergue. A falta de temor fracassa a pessoa. É uma palavra muito forte. O essencial para a vida de qualquer pessoa é temer a Deus. Se hoje você ainda não tem maturidade, mentalidade espiritual para entender o que significa temer a Deus, eu vou te pedir que você faça essa oração hoje. Eu preciso saber, entender o que significa temer o Senhor, ter um relacionamento com o Senhor. Senhor, eu ouço a palavra, mas eu ainda não tenho essa revelação dentro de mim, eu preciso tê-la. E eu oro para que o Senhor me dê. Porque eu preciso entender sobre relacionamento com o Senhor, sobre temor. Eu não posso ter a minha vida perdida por falta desse entendimento. Eu preciso temer o Senhor. Eu preciso entender sobre temor. O que significa esse temor reverencial? O que significa esse temor reverencial? Em nome de Jesus. Aí sentado mesmo, curve a sua cabeça. Nós falávamos da quarta-feira, cria em mim, meu Deus, um espírito, um coração puro e um espírito reto. Eu preciso entender sobre temor, meu Deus. Senhor, eu preciso entender o que é temor reverencial. Meu Deus, eu preciso entender o que é temor reverencial. Abre o seu coração aí agora. Eu preciso entender sobre temor reverencial, meu Deus. Eu ainda não entendo sobre temor reverencial. Por mais que eu já tenha ouvido a palavra, isso me falta. Eu preciso entender sobre temor reverencial. Eu quero temor ao Senhor, meu Pai. Eu quero temer ao Senhor de verdade. Ajuda a minha vida. Eu não quero perder a minha vida. Como eu vejo aqui tantos, Salomão, Uzias, olha que homem, que história linda, linda, meu Deus. E que fracasso. O tamanho desse fracasso. Porque uma coisa era quando ele tinha 16 anos que ele começou e ainda não tinha essa vida. Outra coisa é esse homem crescer tanto, subir tanto e cair dessa maneira. Essa é a verdade. Uma coisa você está começando de uma forma e construindo. Outra é depois que você foi tão longe, deixar um espírito arrogante destruir com a sua vida. Arruinar com a sua vida. Rasga o seu coração. Diga isso a Deus. Eu quero entender sobre temor, Senhor. Tema a Deus. Esse é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus. Tema a Deus. Você está aí, você e Deus agora. Como se você estivesse lá, no seu quarto, sozinho, sozinha. Só você e Deus.
Oh, meu Deus, eu ouvi essa palavra. Eu preciso disso para mim. Eu preciso, meu Deus. Eu preciso, meu Deus, temer o Senhor, te conhecer. Desça sobre mim agora. Desça sobre a minha vida agora, Espírito Santo. E me ensina sobre temor. Muda meu coração. Abra o meu entendimento. Revela aquilo que está oculto aos meus olhos. Muda o meu caráter. Muda o meu espírito. Muda a minha visão, Senhor. Muda, Senhor. Você ouviu esse tempo todo a palavra vindo. Você recebeu ela aí. Agora se abra para Deus. Jesus está voltando. Eu tenho falado disso sem cessar. Jesus está voltando. A trombeta vai soar. Tem amor pela palavra. Você vai ser tão grato quando você estiver no céu por ter ouvido mensagens como essa. Você vai ser grato a Deus. Você vai agradecer tanto por manhãs como essa, que você foi testado. A não vir na reunião, por vários motivos, e você venceu, e veio, e recebeu essa palavra que muda o caráter, que faz com que o seu caráter seja o de Deus. Deus, eu quero ter um caráter igual ao seu, como diz a tua palavra, um caráter como o seu. Eu quero, meu Deus, ter o seu caráter. Molda o meu caráter ao seu, meu Pai. Eu quero andar nas suas pisadas. Crie em mim um coração puro e um espírito reto. Tema a Deus. Esse é o essencial para o homem. Esse é o essencial. Rasga o seu coração. Aproveita esses momentos que você está na presença de Deus. Porque eles são preciosos, minha gente. Os dias são maus. Esses momentos são preciosos. Eu amo esses momentos. Eu tenho agradecido tanto a Deus por essas mensagens. Quando eu vou em busca de outra direção, o que é que o Senhor tem? Ele me traz para essa mesma direção e eu digo amém, meu Senhor. Amém. A começar por mim, eu preciso dessa palavra. Porque é tão fácil a gente perder o temor. Às vezes num pensamento que vira um sentimento, que a gente verbaliza, a gente está perdendo o temor. A malícia, o julgamento, uma crítica, tantas coisas podem nos fazer perder o temor. Uma ira, um incômodo, uma revolta, um momento sem temor, como foi com Uzias, pode significar uma vida destruída. Obrigada, meu Deus. Agora coloque-se em pé. Erga sua mão ao céu. Invoque o Espírito Santo para descer na sua vida. E diga que a partir de hoje,
com essa oportunidade maravilhosa que Deus te deu, você vai viver de outra maneira. De uma outra forma. Porque a palavra entrou. Ela entrou, Senhor. Eu sei que ela entrou. E eu não vou sair da mesma maneira. Levanta o céu a tua mão e diga: vem, Espírito Santo, desça sobre a minha vida agora. Fala com Ele com a força da tua vida. Eu não vou sair a mesma pessoa. Está decidido assim. Está decidido. Porque eu recebi uma palavra viva que já mudou o meu interior, que mudou a minha visão de vida. Tema a Deus, esse é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus, esse é o essencial para a vida do homem. Tema a Deus, esse é o essencial para a vida de cada um de nós. Eu vou temer ao Senhor. Eu terei sempre um espírito temente, reverente. E eu não vou me perder do Senhor. Isso com a tua mão erguida, diga: Senhor, eu não vou me perder. Vem, toma minha vida agora, Espírito Santo. Toma minha vida, Senhor. Eu quero andar em santidade, eu quero andar em temor. Eu quero que o Senhor seja sempre o meu Deus, o ídolo da minha vida, o meu Senhor, a prioridade da minha vida. Eu andarei em temor todos os dias da minha vida, Senhor. Eu me comprometo, eu andarei em temor. Eu andarei em temor. Vamos, diga isso a Deus. Sim, eu andarei em temor. Nada me desviará dos seus santos caminhos. O toque de tuas mãos restaura, Senhor. Restaura, Jesus. O meu Restaura, coração. Restaura, Quero Jesus. viver. Restaura, Jesus. Teu evangelho de Restaura, meu Senhor. poder. Restaura, Senhor. Com tuas mãos misturas o barro e coloca em meus olhos. Preciso ver a tua glória, o teu poder. Restaura, Senhor, o meu coração. Aleluia. Quero viver teu Restaura a minha evangelho vida. de poder. Restaura o meu espírito. Restaura o meu coração. Restaura, meu Deus, a minha mente. Restaura a comunhão. Restaura o meu relacionamento. Restaura, Jesus. Preciso ver a tua glória, o teu poder. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. O teu coração. Restaura, Senhor, o meu coração. Quero viver. Um evangelho. Quero viver. Com tuas mãos misturas o barro e coloca em meus olhos. Preciso ver a tua glória, o teu poder. Restaura, Senhor, o meu Restaura a minha vida. coração. Restaura o meu espírito. Quero viver teu evangelho Restaura o de temor. poder. Com tuas mãos misturas o barro e coloca em meus olhos. Preciso ver a tua glória, o teu poder. Senhor, eu oro por um coração sincero. Eu oro por corações sinceros. Pessoas sinceras são poderosas. O essencial para a vida de cada um de nós é temer o Senhor. Quando uma pessoa teme o Senhor, tudo prospera.
Quando nós temos alguém do nosso lado que teme ao Senhor, nós podemos ter segurança. Porque não há limite maior do que esse. O que nos dá limite é o temor ao Senhor. E é maravilhoso esse limite. Quando a gente diz assim, não vou fazer isso por amor ao Senhor. Eu não vou ceder para isso por amor ao Senhor. Eu não vou falar isso por amor a Deus. Não, eu não vou naquele lugar por amor ao Senhor. Não, eu não vou me associar a isso por causa do meu Deus. Por amor ao meu Deus, eu vou renunciar. Por amor ao meu Deus, eu vou perdoar. Por amor ao meu Deus, eu vou me esvaziar. Por amor ao meu Deus, eu vou me negar. Eu não vou me agradar. Por amor ao meu Deus, eu vou me submeter. Obrigada, meu Deus. Que essa palavra realmente transforme a vida de todos nós em tudo. Que possamos sair daqui pessoas muito melhores, bem superiores, mais crescidas. Muito obrigada por tudo. Obrigada por essa oportunidade, por essa reunião, por esta mensagem, por este chamado. Obrigada, meu Deus, pela direção, pela transformação. Obrigada por tudo. Obrigada pelo Senhor ser o nosso Deus, a prioridade da nossa vida. E toda a nossa vida está voltada para o Senhor. Nós tememos o Senhor. E nós queremos temer cada vez mais. Aquilo que antes não nos incomodava, meu Deus, que passe a incomodar. Aquilo que antes nós não víamos como algo errado, se é que a gente veja agora. Enfim, meu Deus, aquilo que está oculto aos nossos olhos, que seja revelado. Aquilo que o Senhor espera de nós, que a gente tenha condições de dar, que o Senhor abra a nossa mente para que possamos dar ao Senhor. Abençoa o teu povo e fortaleça na fé. Cobre a todos com teu sangue. E que essa palavra, meu Deus, possa transformar completamente o interior de cada um. Muito obrigada, amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém.